foram limitadas com relação à população negra e com relação à igualdade racial. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que as políticas de desenvolvimento no Brasil e na América Latina, como um todo, sempre priorizaram a sobrevivência e não a existência plena das pessoas negras. A população negra sempre foi confinada à esfera das políticas de redução da pobreza e totalmente ignoradas pelas políticas fiscais, as políticas de produtividade, de promoção da inovação, de desenvolvimento de mercados financeiros, por exemplo. Em segundo lugar, as premissas com respeito às causas das desigualdades raciais sempre giraram em torno da falta de capacidades das pessoas negras e não nas falhas dos mercados, por exemplo, em como absorver mão de obra altamente qualificada negra, ou racismo institucional na provisão de serviços públicos. Em terceiro lugar, a identidade racial em si nunca foi enunciada como um ativo importante que pode sim influenciar na mobilidade ascendente da população negra através do fortalecimento do que é chamado locus de controle interno, ou seja, a percepção de que quem determina o sucesso próprio, ou o sucesso é você próprio ou o seu ambiente. Então, portanto, raça dificilmente foi pensada como um fator relevante no processo de desenvolvimento, mas apenas como um proxy de desvantagens sociais históricas. Então, ao eliminar o papel protagonista do racismo como fator causal e estruturante das desigualdades raciais, as políticas de desenvolvimento, portanto, eliminaram a possibilidade de que o racismo tenha impacto direto no processo de desenvolvimento, e nós sabemos que tem. Então, o argumento aqui, e o que eu gostaria que todos saíssem, talvez, dessa sessão, é que de que não existe desenvolvimento sustentável sem igualdade racial. Tem um estudo do Alberto Alesina que mostra que a concentração desigual de riqueza entre grupos raciais dentro de um mesmo país é o que mais prejudica o processo de desenvolvimento das nações. Porque a desigualdade racial leva, número 1, a provisão ineficiente de bens públicos, desestimula o investimento das pessoas negras, leva à desigualdade política, aumenta a animosidade e os conflitos, produz políticas discriminatórias, enfraquece a democracia e as instituições de livre mercado, visto que a maioria da população, que é o caso do Brasil, geralmente sente que os benefícios do capitalismo vão apenas para um grupo, o grupo que é a minoria, que é a população branca. A desigualdade econômica, portanto, entre classes, como convencionalmente é medida, cai facilmente numa armadilha da retórica da meritocracia e é pensada como resultado de habilidades ou esforço somente. Mas a desigualdade racial, ao longo de todos os níveis econômicos, implica que ser negro está indiscutivelmente associado a um nível de bem-estar pré-determinado. E não tem cabimento nenhum, portanto, associar desigualdade racial ao discurso da meritocracia. O mais correto seria associá-la às injustiças de um sistema político-econômico vigente e, de maneira alguma, às diferenças nas capacidades de um grupo vis-à-vis o outro. Mas o que fazer para resolver as desigualdades raciais? A gente precisa de investimentos massivos e reformas políticas para reduzir o estoque e o fluxo de desigualdades raciais. E porque o que eu chamo de fluxo é o racismo estrutural e é as desigualdades raciais que os mercados produzem diariamente. Apesar do acesso à educação superior de qualidade contribuir no aumento de salários, são os ativos
das famílias, os itens que mais influenciam na transmissão intergeracional de sucesso econômico. Nós sabemos disso pela vasta literatura. E nas próprias aspirações e expectativas educacionais desde criança. Mas hoje existe tremenda desigualdade racial no acesso a recursos financeiros, por exemplo. Existe mais de 1,5 milhões de empregadores negros hoje com um ensino superior. A proporção de empregadores negros com ensino superior aumentou 5 vezes nos últimos 15 anos, mas ainda é metade da proporção entre brancos, mas está avançando muito rapidamente com as ações afirmativas. As empresas lideradas por mulheres negras estão crescendo a um ritmo mais rápido do que qualquer outro tipo de empresa. O número de mulheres negras que emprega pelo menos uma pessoa aumentou 45% em 15 anos, comparado com uma queda de 5% entre os homens brancos, por exemplo, segundo a pesquisa da PNAD. Mas quase 45% das empresas de pessoas negras têm uma demanda por crédito desatendida, como diz um relatório do BID. Apesar do crescimento das empresas de pessoas negras está sendo exponencial, isso significa também um dividendo triplo. É geração de emprego, é crescimento econômico com redução das desigualdades, é formação de capital social e humano pela via da acumulação de patrimônio. Então, crescimento econômico com igualdade racial é indiscutivelmente fundamental para o desenvolvimento sustentável. Mas o que podem fazer as instituições financeiras de desenvolvimento? As instituições financeiras, ou as DFIs, como são conhecidas, têm um papel vital na redução das desigualdades raciais. Elas podem atuar em pelo menos 3 níveis de política. No nível macro, as políticas macroeconômicas, os planos nacionais de desenvolvimento, a mobilização de instituições e atores nos mais altos níveis políticos e econômicos de qualquer país. No nível meso, as instituições, as DFIs podem influenciar na governança das instituições ou dos mercados, por exemplo, CVM, B3, Banco Central. E no nível micro, os programas de apoio direto às pessoas negras, às empresas de pessoas negras ou às localidades predominantemente negras, né, através de investimentos direto em capital humano, financeiro, infraestrutura social e produtiva. As DFIs também podiam utilizar pelo menos 5 instrumentos para exercer a sua influência: recursos não reembolsáveis para aprovar soluções, estruturar projetos, demonstrar viabilidade para o mercado, desenvolver estudos como o estudo do Foro Econômico Mundial, do índice GAP, por que não fazer um índice sobre igualdade racial, como as empresas estão avançando na igualdade racial, e ranquear as empresas, né? Plataforma de indicadores. Elas também poderiam influenciar nos termos contratuais dos empréstimos de investimentos mais tradicionais. Elas podiam prover empréstimos para reformas políticas, as reformas macro e meso, como eu mencionei, e lançar fundos temáticos ou investir em fundos privados tradicionais, mas exigindo term sheets com cláusulas que beneficiem diretamente pessoas negras. Então, para concluir, quando as instituições públicas e privadas assumem um compromisso no marco dos ODSs, elas precisam se dar conta de que as metas associadas à redução de desigualdade são as mais potentes, porque elas têm o maior número de conexões com outras metas. Ou seja, reduzir desigualdade alavanca o potencial de desenvolvimento, porque acelera outras metas de ODS, não só as metas relacionadas diretamente à igualdade, à igualdade de gênero e raça. Então, ao passo que a mobilização de investimento em prol ao desenvolvimento sustentável passa a ser uma prioridade mundial, a mobilização de recursos para eliminar a desigualdade racial passa a ser crucial. A nossa empresa, a Dima Consult,
tem sede no Catar, e a nossa missão é eliminar as desigualdades raciais através da mobilização de capital, estruturação de projetos temáticos e fundos temáticos, incorporação da perspectiva de raça nas estruturas de governança das grandes corporações e estruturação de projetos e políticas específicas. Então, eu deixo aqui um convite para entrar em contato comigo, quem quiser desenvolver mais ideias e colaborar nesse sentido. Obrigada a todos e a todas. Muito obrigada, Luana, por sua fala, por suas contribuições.